Bom dia mais uma vez, né? O nosso conteúdo de estudo de ciências eu separei dois assuntos, né? Que é o capítulo 12 e o capítulo 13. É o sistema locomotor, garantia de movimentos. Olha pessoal, é impossível no decorrer do ano letivo normal a gente ver todos os conteúdos do livro, né? Que a gente trabalha mastigado. E o que a gente não consegue passar para vocês, a gente passa em forma de trabalhos. A gente faz uma oficina, faz um seminário e consegue concluir. Mas nesse ano de pandemia, era impossível a gente terminar quase todo o conteúdo. Nem foi culpa nossa, nem foi culpa de vocês, né? Foi um transtorno no decorrer da história da humanidade. E com relação a isso, nós estamos encerrando, né, esse ano letivo com essa última aula nossa de ciências. O que você vai focar nesse sistema é o processo de mobilidade, o sistema locomotor. Você vai analisar a função do esqueleto no organismo humano e a função dos músculos. Isso faz com que você se movimente. Eu lembrei de um estudante, que bem moleque lá do curso de biologia da faculdade onde eu estudei, onde eu fiz história, e caiu lá, qual é a função do esqueleto? E ele, moleque, e engraçadamente colocou, né, assim, para os colegas, que ele tinha colocado na prova, que eu não acredito, que a função do esqueleto era atacar o castelo de Grayskull. Quem assiste He-Man, que é fã feito eu, né, He-Man é do meu tempo, mas ainda passa os desenhos, sabe do que eu estou falando. O esqueleto, aquele personagem mau do desenho He-Man, ele tinha, né, como objetivo atacar o castelo de Grayskull. E ele perguntou, né, o professor perguntou na prova e ele colocou, mas a função do esqueleto é sustentação. O músculo também, sustentação e mobilidade. Imagina só que os músculos se movimentando. Ele faz esse processo porque nós somos um ser ativo, nós somos um ser que nos deslocamos, nós somos um ser, né, no caso o ser humano, nós somos um ser que faz todo esse processo de movimentação para a garantia da nossa sustentação. Que quando você ou quando a pessoa sofre um acidente, por exemplo, e fica tetraplégico ou paraplégico, os músculos vão atrofiar, os ossos também. Por isso que é importante a movimentação e a transformação existente na desenvoltura muscular. Por isso que existe fisioterapia, não é isso? Com relação a esse assunto, o que você vai decorrer, né, nisso aqui é o sistema muscular. Lembra que a gente estudou o sistema cardíaco, a gente estudou o sistema muscular. Ele se divide em sistema muscular, né, estriado esquelético, sistema muscular, né, estriado cardíaco, sistema muscular, né, estriado liso. Esses sistemas, eles fazem parte desse processo de movimentação, da locomoção do dia a dia. Tá vendo aqui as palavras destacadas? Observe que você vai identificar alguns tipos de músculos no nosso corpo. E você tem, ó, tá vendo? Os músculos estriado esquelético. Olha os tipos aqui. Na medida em que você for decorrer nessa leitura, você vai observando essas diferenças. E qualquer dúvida pode perguntar a gente, viu? Qualquer horário. Existem os músculos da face, existem os músculos do peitoral, músculos do abdômen, no braço, no antebraço, nas pernas, né? A panturrilha, por exemplo, que é a apelidada de batata da perna, é um dos mais conhecidos nossos, né? O músculo, que é o bíceps, né? É esse músculo que você faz esse processo de contração para mostrar aqui que está forte, né? O bíceps, ele faz parte, né, dessa estrutura do menino que é másculo, aquela forma dele mostrar a marra dele. Então, esses músculos, eles fazem parte desse processo de locomoção. E quando se tem uma distensão muscular, quem pratica esporte aí de vocês, que corre bicicleta, tudo, você vai sentir, né, que há uma diferenciação num movimento normal, porque você sofreu uma lesão, você está lesionado. Por isso que é importante eles se manterem, né, saudáveis, é por isso que é importante você se manter saudável, porque é um processo de interação com o meio. A musculatura, assim como o sistema esquelético, fazem com que você se locomova com facilidade. Imagina motoboys.
né, que são essenciais para a entrega de medicamentos, de alimentos, delivery, entre outros. Ele sofre uma lesão. Eu não sei se vocês já viram alguns pés de motoqueiro, porque ele é o para-choque. Aquela grande quantidade de ferragem cai em cima dele. E vai triturar parte dos músculos ou até do osso. E faz com que esse ser que sofreu o acidente, ele não tenha uma movimentação como ele tinha antigamente. Então, o sistema locomotor é a garantia de movimento. E esses movimentos eles podem ser interrompidos por um acidente, por doença, por mau funcionamento. O que é um mau funcionamento? O sedentarismo. Se você não pratica nenhuma atividade física, você corre um risco de desenvolver doenças, dentre esses no sistema locomotor. Ou você vai ficar mais molengo com relação a isso. Todo ser vivo nasce, cresce, desenvolve, aí sim, desenvolve tudo, viu? Sistema muscular, sistema esquelético, os exercícios eles são importantes. Não é? Então, ao identificar essa parte que eu falei para vocês, que é um contexto desse texto, você analisa a importância desse sistema para a vida e a importância da saúde dele, para a melhor locomoção. Eu sempre utilizo uma frase para os meninos maiores, que vocês são iniciantes no ginásio, eu digo que o conhecimento ele serve para eu aprender e transmitir para os outros. É interessante isso. Mas o conhecimento que não serve para a vida, então ele não serve. Eu tenho que aprender para a prova e para a vida. Então, o sistema locomotor ele é importante para a manutenção da saúde. A movimentação dele, os exercícios físicos, eu aprendi para a vida. A prova é um detalhe, por exemplo, se eu colocar em que parte do organismo, ou seja, em que das partes do corpo, fica a panturrilha. Aí o músculo da panturrilha, você já vai ter uma noção. São dos membros inferiores. Então o corpo humano ele divide-se em membros superiores, tórax, e membros inferiores. É interessante isso. Então, quais são os músculos estriado esquelético? Quais são eles? E que tipos são eles? Quando a gente faz essa pergunta, essa indagação, é já motivando você a identificar na leitura. Observe só que existe músculo estriado cardíaco, é o músculo do coração. O coração é um músculo, né? Existe também músculo estriado liso e visceral. Imagina as vísceras, as tripas, assim como diz um ator. São músculos também, né? A contração muscular e a fadiga, elas estão relacionadas a exercício. Lembra que eu falei aqui do bíceps, do muco, que a gente faz aquilo aqui? Imagina eu com esse movimento repetitivo. Lá no trabalho, para cima, para baixo, abaixa, levanta, abaixa, levanta. Então, a contração muscular e a fadiga são assuntos existentes nesse processo de locomoção. O corpo ele precisa de um descanso. Você sempre analisa isso quando você pratica a educação física, quando você faz um movimento aí ajudando a mamãe em casa, ou o papai aí, quando você caminha muito de bicicleta, faz uma trilha, aí você observa que o sistema muscular, ele fez todo o processo necessário para a sua locomoção, mas ele também fadigou-se e ele precisa de um descanso. Com relação a esse assunto que eu estou tratando. Então, a fadiga muscular, né, ocorre quando um músculo é trabalhado e não recebe oxigênio suficiente para suprir a necessidade. Imagina só essa fadiga existente no organismo, aquela canseira. Algumas meninas ou mulheres, elas costumam fazer caminhada e colocar as pernas para cima, para fazer esse processo de circulação melhor. Eles têm essa técnica, né? Algumas meninas, elas que jogam bola, eu observo as meninas aqui do time de futebol aqui da cidade, geralmente elas fazem aquele exercício, uma balançando as pernas da outra, do mesmo jeito os homens, né? Isso para a circulação, né, melhorar. E onde entra o oxigênio na circulação sanguínea? Lembra do sistema respiratório? Pela respiração. E vai para onde? Vai para o sistema muscular. Então, o sistema muscular ele sofre fadiga devido a essa falta de oxigenação, né? O sistema esquelético, aí sim você vai focar aqui e estudar como se fosse para um vestibular. O sistema esquelético ele divide-se em tórax, né? Essa parte aqui, tronco, né? Membros superiores e membros inferiores. Por exemplo, a tíbia é um osso da perna, faz parte
do sistema esquelético dos membros inferiores. Já o rádio, né, é um osso do braço. E você analisa que ele faz parte da parte superior do organismo humano. Então, o sistema esquelético tem como finalidade sustentação, né? Os ossos, eles têm vários tipos: ossos longos, ossos curtos, ossos planos, né? E ossos irregulares. Por exemplo, na nossa mão existe uma grande quantidade de ossos irregulares, né? E esses tipos de ossos, cada um tem uma importância, né? Por exemplo, as partes do nosso organismo são de estruturas rígidas, a qual nós denominamos sistema ósseo. E cada um tem um tipo, né? Existe o ossos longo, o maior osso do organismo é o fêmur, o menor osso está lá no ouvido. A articulação. Existem articulações de ligação entre um osso e outro para esse bom funcionamento. Então, as articulações elas podem ser móveis, semimóveis ou imóveis, né? Esses tipos de articulação. Por exemplo, essa articulação aqui, ó, que fazem com que minha mão se movimente, essa articulação aqui, ela é móvel, né? Mas já existe uma articulação entre minha coluna e outra, entre uma vértebra e outra da minha coluna, que já não tem essa mesma mobilidade daqui. Aí você observa as articulações. A móvel é quando ela apresenta movimentos amplos, feito esse da mão, tá vendo? As imóveis é quando não apresenta movimentos que são chamadas, né, de suturas. Essa espátula aqui, que é o osso da pá, como a gente diz, ela não tem tanto movimento como os ossos da mão. E é interessante essas minusculosidades existentes do osso que fazem parte desse processo de locomoção. Olha só, o menor osso ele é no ouvido, né? Esses ossos aqui eles não têm tanto movimento com relação aos ossos da mão, aos ossos do pé. Observe também que o crânio humano ele tem vários ossos, né? Várias partes dele, né? O esqueleto humano ele se divide em várias partes. E ao analisar a parte do esqueleto, você vai identificar o processo de sustentação que é a coluna vertebral. Nós somos seres vertebrados, porque temos a coluna vertebral. Eu imaginava porque a gente era ser, né? Porque tinha osso. É interessante que um caramujo ele tem a conchinha lá de osso. O coral é um ser vivo, também é formado lá de osso. Mas nem todos os seres têm a coluna vertebral. Existem algumas lesões na coluna vertebral, questão de postura, tudo. Eu trabalho muito isso na sala quando eu chego nesse conteúdo. Observe que a hérnia de disco, que é a ruptura desse, vou traduzir assim para vocês, desse acolchoado entre um osso e outro. Um movimento brusco, movimentos exagerados, posturas erradas, tudo, fazem com que eles estourem. E é um fenômeno horrível, eu sofro disso, né? Que eu fiz muitos tijolos, baixa, sobe, continuamente e de forma desorganizada. Aí acabou de romper um desses saquinhos e o osso toca um no outro. É dor horrível quando chega no período de crise ou quando eu magoo. Então, a hérnia de disco é um problema relacionado à coluna vertebral. As regiões da coluna vertebral elas se dividem em várias partes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Você vai analisar que desde o dorso até a parte da região, né, do cóccix, você já tem uma noção que há diferenças. Olha, observe os ossos planos existentes na costela, né? Então, os ossos fazem parte desse sistema locomotor, né? Eles se dividem em membros superiores, tórax e membros inferiores e os ossos da cabeça, também conhecido como os ossos da face. E é interessante que dentro dos ossos existe uma parte chamada medula óssea. É uma fábrica no interior dos ossos, que é onde produz todo o nosso mecanismo de defesa, onde produz a medula óssea, né? As questões de anticorpos para a nossa, né, constituição, assim por dizer, saudável. Você observa que esse processo ele é interessantíssimo, porque nós, seres humanos, dependemos muito desse processo de locomoção. Então, o esqueleto, né, ele é conteúdo de estudo desse processo de locomoção, assim como o sistema muscular, tá certo?
Qualquer dúvida na sua leitura aí, qualquer dúvida que você tiver com relação a isso, ou você achou uma curiosidade, coisa interessante, só é passar para mim aqui no privado. E eu passo para vocês as informações necessárias conforme a sua indagação.